ser contínuo, né? Mas existe hoje uma exceção na lei de que pelo inadimplemento, pelo não pagamento do consumidor, pode haver o corte, mas em razão do momento extraordinário que nós vivemos, nós entendemos sim que há a brecha jurídica, né? Ou seja, há sim a motivação para que você, diante dessa situação de impossibilidade de pagamento, que peça, né, a manutenção do serviço exatamente por ser essencial. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu deixo aí aos consumidores dessa área, né, que do serviço essencial tão importante que é a energia elétrica e que pode estar recebendo nos próximos dias um eventual reaviso aí, informando do corte, tá? Então, isso é importante. Como também vale essa dica para os outros serviços essenciais, serviço de água, né, o serviço aí de internet que, embora não declarado como essencial, mas nós sabemos que para a nossa vida é essencial, ultimamente, né, é preciso sim. Exatamente. Então, é extremamente importante que o consumidor faça esse movimento aí, né, com relação a essa questão do comunicado à empresa, né? E uma outra situação também que eu faço questão de frisar aqui, quando nós falamos de serviço essencial, porque muitas pessoas ficaram na dúvida, porque não podia ter o corte, mas algumas pessoas tiveram o seu nome incluso em banco de dados de proteção ao crédito, do tipo Serasa, SPC, né? E as pessoas nas redes sociais, aí no dia a dia, sempre me perguntam, mas Gisela, nessa crise, nessa situação, e aí podem enviar meu nome para o SPC, para o Serasa, como fica isso? Né? Infelizmente, nós não tivemos aí nenhuma legislação que veio proibir a inclusão do nome do consumidor em bancos de proteção ao crédito, como é o SPC, o Serasa, o Boa Vista. Né? O que nós tivemos, sim, foi, num primeiro momento, nós tivemos a Associação Nacional dos Birôs de Crédito, que é uma associação que compreende aí todos esses bancos de créditos, fazendo um acordo, no sentido de que o nome do consumidor, regra geral, ele é incluso em banco de dados a partir do 15º dia do inadimplemento. Comunicou, avisa o consumidor, dá 15 dias em série. Eles se comprometeram a dar, em tese, um fôlego para o consumidor aí de 45 dias. Então, foi prorrogado esse prazo para 45 dias, mas não se proibiu a inclusão. Né? Até tem alguns movimentos aí de projeto de lei nesse sentido, mas nenhum foi aprovado. Né? E Mato Grosso, vale o registro, nós tivemos sim uma lei do deputado Paulo Araújo que veio aí, na verdade, reforçar esse entendimento que já existia, né, nesse acordo dos birôs de crédito, né? Que é essa prorrogação, ao invés de 15 dias, prorrogando por 45 dias, tá? Então é importante você saber isso, né? Eu sei que isso seria importante se o período de pandemia já tivesse encerrado. Isso daria um fôlego maior para o consumidor correr, ir atrás e pagar, mas nós sabemos aí que nem todas as atividades estão normais, né, e que pode levar ainda um tempo para o consumidor se recuperar financeiramente de toda essa crise, né, e a dica sempre não sofra calado aí, né, você procure sim uma assistência técnica, né, uma assistência técnica quando eu digo ou dos órgãos administrativos ou de um advogado, para que você possa ter uma orientação do que fazer diante da sua impossibilidade de pagamento. Né? E isso aqui eu já aproveito o gancho, doutora Dinair, para dizer com relação a todas as outras dívidas, né? Imagine aí que você tem um financiamento da casa própria, você tem um financiamento de um veículo, né? Você tinha feito uma compra, de repente veio a pandemia, seu negócio fechou, né? Você não está conseguindo mais trabalhar, foi mandado embora do serviço, ou seja, mudou totalmente, né, o cenário que você tinha de possibilidade de pagamento. Então, diante disso, jamais aí ficar
sofrendo sozinho no sentido de aguardar que algo novo aconteça. É importante você ter a iniciativa de procurar o seu banco, né? Se você aí não tem um contato com um gerente específico, é do grupo de risco, não está podendo ir ao banco para poder fazer pessoalmente essa negociação, né? E por telefone está difícil, não consegue. Existe um site hoje de âmbito nacional, que é um site do Ministério da Justiça, né, que é o site www.consumidor.gov.br, em que o cidadão, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, pode ir lá e fazer aí a sua reclamação, né? Por exemplo, dessa dificuldade de negociar. Na medida que você faz esse registro aí, você passa a ser acompanhado, não só pela empresa a qual você fez o registro, mas do CEP que você colocou, o PROCON aí mais próximo, na verdade, o PROCON do estado que você colocou o CEP começa também a acompanhar a demanda. Então, é importante isso, porque ali você tem pessoas com autonomia para poder fazer aí essa negociação com você, e nós temos um índice de solução muito grande nessa plataforma. Então, vale muito a pena você tentar essa negociação, né? Seja no sentido de uma parcela menor, se não puder, a tentativa de ficar alguns meses sem esse pagamento, jogando as parcelas já ao final do contrato, né? Mas sempre há uma possibilidade aí de renegociação desse débito, né? Para você não correr o risco de daqui a pouco estar sofrendo uma situação maior aí de rompimento de contrato, né? Então, com essa ação, né? E aí a doutora Dinaíra é mestre nisso, porque é da área processual, né? Pode sim ter a chamada revisão do contrato. E nisso, né, doutora Gisela, veja que sempre a dica é não fique parado. É o que a gente vê, infelizmente, que muitas pessoas reclamam, estão nas redes sociais fazendo comentário, vai, né, onde não ir, e faz critica, mas não age, nem no sentido de procurar uma via de negociação, né, de forma extrajudicial, e nem, se houver necessidade, de buscar o caminho judicial, havendo essa ocorrência. E aí, o direito não vai favorecer aquele que não vai buscar, né? Aquele velho ditado, né? O direito não socorre aos que dormem. Então, é importante você não dormir no ponto e ir atrás dos seus direitos. Né? É sempre possível renegociar, né? Pagar aí nas condições que você propor, mas você precisa ter essa iniciativa. Porque vejam que se você tem um veículo, por exemplo, não faz isso, daqui a pouco você já é surpreendido com a busca e apreensão. Então, antes que isso aconteça, tenha você a iniciativa de mostrar a sua boa-fé, de demonstrar a sua vontade de negociar, que isso vai impedir com que essa busca e apreensão se efetive, né? Porque quando ela já estiver aí com a ordem, aí já é muito mais difícil você reverter essa situação, né? E aí não é o advogado que é ruim, né? É porque você poderia ter agido de forma preventiva. Então, isso nós precisamos muito dessa consciência aí de todo cidadão para poder buscar o seu direito de uma forma antecipada, né? E vejam aí, falando em pandemia, falando em direitos do consumidor, né, vejam que esse vírus ele veio mesmo para mudar muita coisa na nossa vida. E uma das coisas que acabaram acontecendo aí no período da pandemia, que tem a ver com o direito do consumidor, é o advento aí da Lei Federal 13.989. Essa lei, ela veio permitindo o uso da telemedicina durante o período da pandemia, né? Então, o que é isso, né? Na verdade, o consumidor hoje, seja o consumidor que tem um plano de saúde, seja um consumidor que tem essa questão aí do contrato de pagar mesmo uma consulta médica, né? Até mesmo na rede pública, se permitiu esse atendimento remoto, um atendimento online, né? Onde você conversa aí com o seu médico, né? Por meio aí, como nós estamos conversando aqui,
aí, né, pelo seu celular, pelo seu computador, desde que essa consulta, na verdade, seja a que não dependa do contato pessoal, né? Então, a telemedicina, que é, na verdade, uma forma de atendimento ao consumidor, né, ao paciente, é algo que já tinha uma discussão muito grande em todo o Brasil e em todo o mundo sobre isso, né, e que acredito que esse período de pandemia veio exatamente para fazer um teste aí, né, nos colocar aí um pouco, fazendo esse teste já no período, em razão da impossibilidade do contato pessoal, de se evitar o contato pessoal por conta de todo o risco, já nos colocando aí para testar um novo mecanismo de atendimento na área médica, né? O que muitos defendem isso como positivo, porque você poderia aí ter a assistência de profissionais, inclusive de grandes centros, com uma capacitação e uma especialização mais profunda na área que você precisa, sem precisar aí de altos custos, né? Para você se deslocar hoje para São Paulo, fazer um tratamento lá, ele fica muito mais caro do que se é possível fazer por aqui ou algo nesse sentido. Então, talvez aí a telemedicina seja, na verdade, uma das alternativas que tenham vindo realmente para ficar, né? O que eu digo que algumas pessoas têm tido uma certa resistência, né? Vejam aí que eu fui consultada por vários consumidores de plano de saúde nesse período que falaram, olha, eu quero uma consulta com o meu médico e ele só quer me atender pelo esse negócio aí de celular, de internet, eu não quero, eu quero ir lá conversar com ele, né? Então, o que é importante sempre? Não é que surgiu a telemedicina e o médico não vai mais fazer a consulta presencial. Isso é a arte da conversa, da negociação, do diálogo com o seu médico, né, de pedir esse atendimento aí presencial, né? Muitas vezes nós sabemos que às vezes o primeiro contato ele é para uma solicitação de exame apenas, né? Então aí você num segundo momento que com os exames vai necessitar aí pegar numa determinada parte do seu corpo e etc. Mas no primeiro momento é uma investigação, então muitas vezes por isso há essa explicação do médico de já de cara não precisar ser um atendimento presencial. Então é muito importante sim ir quebrando essa resistência aos poucos, né, mas respeitando o direito do consumidor sempre de fazer sim uma consulta presencial, se essa for a vontade do consumidor, né? Então isso é importante. E também nessa área aí da saúde, né, nesse período de pandemia, envolvendo o direito do consumidor, vale o registro que a ANS, né, quem que é a ANS? A Agência Nacional de Saúde, né, que é o órgão regulador dos planos de saúde no Brasil, ela teve alterações no seu rol de procedimentos, né, que é aquele rol de cobertura dos procedimentos que são feitos pelo plano de saúde ao consumidor. Então, nós tivemos a obrigação, por exemplo, de a detecção, né, o exame de detecção do Covid-19 seja custeado pelo plano de saúde, não podendo aí ser cobrado do consumidor que tem o plano de saúde. Agora, vejam que a discussão é que o primeiro teste, o teste que foi autorizado na resolução 453, é o exame aí que incluiu no rol de procedimentos o exame do Covid, mas não é aquele exame mais eficiente, né? É o exame de sangue aí que, na verdade, tem o famoso falso positivo ou falso negativo aí e que muitas pessoas não é tão eficiente. Num segundo momento, nós tivemos aí, por decisão judicial, a obrigação de se cobrir o PCR, que é o exame o mais eficiente aí, só que vejam que a própria ANS entra na justiça e derruba isso, né, para que não seja custeado pelo plano de saúde. É uma situação absurda, ao meu ver, né, porque vejam que nós temos aí essa questão que é de interesse público, o exame, né? A testagem é de interesse público, né? E o consumidor tendo que já pagar um plano de saúde que nunca é barato, tendo que tirar do bolso para fazer um exame aí do Covid. O que nós temos orientado? Não é barato.
Porque se uma família de 5 pessoas tiver que testar todo mundo, olha quanto que não vai gastar. Não gasta menos de R$200 cada exame, né? E aí, veja, qual que é a dica? Como essa questão do exame PCR está sob júdice, a dica que nós damos ao consumidor é, tendo que pagar, exija um recibo, exija uma nota fiscal, porque sendo lá ao final declarado que cabe sim ao plano de saúde a esse pagamento, você poderá exigir, inclusive em dobro, o valor que lhe foi cobrado indevidamente, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 42, ele é muito claro, quando ele dispõe que quando você é cobrado, né, de forma ilegal, de um determinado valor, você pode exigir em dobro o valor que lhe é cobrado, né? Porque nós tivemos aí, eu digo isso principalmente no período que os planos de saúde, porque nós tivemos um intervalo de quase 30 dias em que ficou vigente a liminar que cobria o PCR. E mesmo nesse período, os planos de saúde negaram, né? Então, nesse período em que a liminar estava valendo, né, a cobrança, a devolução em dobro, para mim, ela é certa, e o consumidor, sim, pode procurar, seja PROCON, né, para obter esse ressarcimento, primeiro, o próprio plano de saúde, não o PROCON, né, para obter esse ressarcimento. E a outra situação, é claro que nesse período que ele está amparado por uma liminar que foi cassada, ele não vai ter que devolver em dobro, mas pelo menos de forma simples, ele terá que devolver sim ao consumidor, né? Então, exija o recibo do exame que você pagou, guarde, né, para que a gente possa acompanhar aí o desenrolar dessa situação dos planos de saúde quanto ao exame de Covid, né? Então, isso é importante. E aí, dentro dessa área ainda, que não é plano de saúde, mas tem a ver com a saúde, quero abordar ainda, Dinaíra, a questão dos preços abusivos aí de medicamentos, por exemplo, né? Vejam que quando se falou do tratamento precoce da doença, nós tivemos aí alguns medicamentos, como a ivermectina, a azitromicina, a cloroquina, enfim, vários medicamentos que o preço alterou muito, né? Então, os consumidores ficaram assustadíssimos, dizendo, não, mas eu já comprei a ivermectina, pagava R$8, agora eu estou pagando 25, estou pagando 30, estou pagando R$50, né? E aí, uma dica que eu dou sempre aos consumidores, e é importante isso, é claro que nós sabemos que a vida real, quando você tem muita procura de um produto, né, e você tem ele acabando no mercado, é normal que você tenha um preço, elevar esse preço, né? Mas esse elevar o custo desse produto, a norma diz que você tem que ter justa causa. Você não pode aí explorar exatamente a crise, a pandemia, para você lucrar ainda mais pelas pessoas. Uma coisa é o comerciante comprar mais caro e revender mais caro. Ele tem uma justa causa para isso, né? Então, quando um órgão de defesa do consumidor, ele chega numa farmácia, por exemplo, e uma ivermectina sai de R$8 e vai para R$15, por exemplo, nós não podemos simplesmente chegar porque aumentou e dizer é ilegal, o preço é abusivo. Existe todo um trabalho de comparativo de nota fiscal. A nota que ele comprou o produto exatamente. A nota que ele comprou o produto antes, que ele comprou agora, a margem de lucro que ele tinha antes da pandemia e agora, para poder verificar que o preço é abusivo, né? Agora, em se tratando de medicamento, o que muitos consumidores não sabem, e nós queremos compartilhar aqui, é que toda farmácia deve ter disponível ao consumidor uma revista de preços, né, que é, por exemplo, a ABC Pharma, que lá tem o preço de fábrica do produto e o PMC, que é o preço máximo do consumidor. No Brasil, medicamento tem preço tabelado. Então, muitas vezes o consumidor não sabe disso e ele tem um teto. Então, a ivermectina pode ter até aumentado de preço, mas ela não pode ter ultrapassado o PMC, né, que está em torno ali de R$27. Então, vejam que é uma diferença brutal de R$8,90 para R$27, mas é a margem que tem do
preço de fábrica e o PMC. Então, eu digo isso para que todo e qualquer consumidor, que diante de uma situação de preço abusivo em farmácia, em se tratando de medicamento, né, nós temos aí o PMC, né, se você for no site da Anvisa, ou for lá no Google e digitar lista preço de medicamento, automaticamente ela abre para você, para que você possa fazer essa pesquisa de preço, tá? Então, é importante isso. Quero aqui, Dinair, na verdade, eu vi aí que a Flávia, né, a doutora Flávia, que é presidente da OAB lá em Várzea Grande, está com a gente aí na live, né, eu vi o doutor Palomares aí, que é professor na área de direito do consumidor, inclusive, também participando com a gente, né, o doutor Liberati, que é advogado também, volta e meia tem um blog, fala muito de direito do consumidor, também está nos acompanhando, então mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando essa live com a gente. Daqui a pouco nós temos a doutora Ludmila, né? Também conversando, e por isso que meu tempo já está quase estourando aí, para dar tempo da doutora Ludmila. Podemos fazer a live em duas partes, porque a questão é estar esclarecendo. Então, não se preocupe com o tempo, já avisando a todos, tá? Então, essa live terá 2 momentos, tá? No primeiro momento, com a doutora Gisela, tá? E no segundo momento, já vai cair a conexão normal, mas eu entro novamente e a gente continua a live no segundo momento com a doutora Ludmila, tá? Então não se preocupe. Certo. Então aqui também registrando que a aba Cuiabá está presente através da diretora da Associação Brasileira de Advogados em Cuiabá, a doutora Ana Lúcia Riccardi. Tá? Então, na verdade, nós estamos aqui com vários advogados, tanto membros dessa Comissão de Processo Civil, como outros colegas, e pelo que eu vi aqui tem alunos meus que passaram por aqui, e temos pessoas interessadas no assunto, e sei que depois vai estar assistindo no IGTV, porque são várias lives, às vezes o horário também é mãe que tem que cuidar de criança e dá o jantar, enfim, vai ficar gravado para que as pessoas possam estar se instruindo dentro desse assunto que é tão importante no momento. Voltando a essa questão, doutora Gisela, o medicamento hoje, um pouco quem é responsável pelo aumento abusivo de ivermectina, azitromicina, somos nós mesmos, né? Porque o que nós vimos acontecendo foi que a população resolveu adquirir o medicamento e guardar em casa, né? E o que acontece? As próprias farmácias estão tendo dificuldade para adquirir novos estoques, aí está vindo com valor maior, porque nós estamos, não é questão de criticar o que as pessoas estão fazendo, porque todo mundo receoso. Então, fala, tratamento precoce. E se na hora que eu estiver doente, se eu pegar esse vírus, eu não encontro? Então, é melhor já ter guardadinho aqui em casa. Então, eu sei de várias pessoas que fizeram isso. Assim como aumentou o consumo de vitamina C, vitamina D. Exatamente. Vitamina C que a gente comprava lá de 11, 12 reais, 45 reais, né? O preço bem alto. Quero mandar um abraço aí, eu vi que está com a gente a doutora Cristiane Vaz, que também é advogada, é do PROCON estadual aqui em Mato Grosso. Romário Jales aí, que é da área de marketing, também nos acompanhando, né? O Cassimiro ali, custódio, que entrou também. Enfim, muita gente legal, muita gente participando, né? E você falou aí de preço abusivo, né? O que a gente costuma falar do preço abusivo e que eu quero deixar uma dica importante para os consumidores. Nós passamos por essa situação que a doutora Dinair falou, lá no início da pandemia com álcool gel, passamos aí com as máscaras que sumiram do mercado, né? E tanto que a gente, os PROCONs do Brasil inteiro começamos a falar, gente, água e sabão é mais eficiente que o álcool gel, para ver se o pessoal parava de comprar ou estocar o álcool gel, né? Cuiabá, aqui nós fizemos apreensão de produto que um vidrinho de álcool gel chegou a custar 80 reais. Então, coisas bem absurdas. Mas o que é importante, seja nisso, seja a questão de alimentos, por exemplo,
exemplo. Né? Nunca é demais nós, consumidores, sermos protagonistas dessa mudança. Em que sentido? Eu que faço compra toda semana, o preço aumentou, importante aí eu tentar mudar de marca para aquela que está mais barata, eu muitas vezes não comprar naquele estabelecimento onde tudo aumentou e ir para o mais barato. É a lei da oferta e da procura valendo aí também na questão do consumidor. O ticket do mercado é uma coisa que a gente nem todos têm o hábito de guardar, mas é importante, né, para você ter esse comparativo de preço oficial, né? E algo que para a defesa do consumidor é muito importante é a exigência da nota fiscal, do cupom fiscal. Porque hoje, até em razão dessa questão da internet, né, dos serviços que tem de inteligência artificial que se faz, geralmente os PROCONs, eles têm uma parceria com o próprio órgão fazendário. Então, no momento que você exige a nota fiscal, automaticamente você tem o órgão de defesa do consumidor como puxar esse preço e fazer o comparativo aí, se é o comerciante que está aumentando, se é o distribuidor que vendeu para ele que aumentou ilegal, se é lá na fábrica que está aumentando, porque a gente precisa descobrir qual é a causa raiz desse aumento de preço, né? Então, é importante aí o consumidor exigir a nota fiscal e guardar esse documento quando quer reclamar de preço abusivo. Isso é muito importante aí para que se possa apurar, né, onde está a legalidade ou ilegalidade desse fato. Tá bom? E uma coisa aqui, doutora Dinair, que é muito importante nós conversarmos sobre o assunto e que nesse momento ainda tem sido tema de muitos debates, é com relação à mensalidade escolar. Né? É um tema espinhoso, mas eu não poderia fugir dele nessa live aí. Né? Os alunos aí, principalmente de curso superior, têm reclamado muito que os preços das mensalidades não baixaram, né, que a qualidade da aula muitas vezes não está sendo boa, né, e isso gerou grandes discussões, não só aqui em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. E o que é importante sabermos? Hoje existe uma lei estadual, tá, que é a Lei 11.150, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que ela diz que as instituições de ensino, seja ela do ensino fundamental, médio, do ensino superior, elas devem dar aí, conceder pelo menos 5% do abatimento do valor dessa mensalidade. Né? Vejam que é um valor mínimo, né? A própria Assembleia Legislativa, ela publicou uma normativa explicando que isso não é taxativo, esses 5%, isso é o mínimo, né? Mas cabe sim ao aluno que entende que o custo da universidade foi bem acima de 5% e a universidade, por exemplo, ou a escola não repassou, ele pode buscar a ajuda do órgão de proteção e defesa do consumidor para exigência da planilha de custo dessa escola. Tá? Por que eu digo isso? Quando se criou o custo da mensalidade desse ano, lá no ano anterior, antes de iniciar o ano letivo, ele foi obrigado a ter uma planilha de custo, onde ele coloca lá todas as despesas que tem. É salário dos professores, salário dos demais funcionários, é energia elétrica, é água, é segurança, enfim, é o material, o custeio do prédio. Então, se relaciona tudo isso, né, para chegar ao custo da mensalidade escolar. Quando se chega nesse custo, e nesse ano, eventualmente, existe diminuição nesse custo, vamos imaginar que o fato de não ter aula diminuiu a energia elétrica, porque não se ligou o ar-condicionado, não se ligou as luzes todos os dias e a todo momento das salas, eventualmente mandei embora parte do corpo técnico da escola. Então, se teve essa redução, é possível exigir a planilha atual e comparar planilha do ano anterior para a formação do custo e a planilha atual. E com base nisso, se chegar no caso a caso, a um desconto ou abatimento do preço justo, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, é importante essa situação no que se refere a esse direito, né, de abatimento do preço. Essa normativa também trouxe uma outra opção,
que é do consumidor pedir um abatimento no valor de 10% a 30% do custo da mensalidade, que seria uma espécie de suspensão de parte desse valor, né? E que esse valor só poderá ser cobrado 90 dias depois da data que voltar à aula presencial. Então, seria uma forma, a minha universidade ou minha escola, nesse momento, não quer dar nenhum abatimento efetivo. Peça a suspensão dentro desse percentual de 30% para você conseguir pagar o boleto do mês, né? E aí, então, se discute, se pede apuração do órgão competente para se tentar ver se, de fato, você tem direito aos 30% ou não, tá? Então, essa é a sugestão e a dica que a gente passa a todos aí que estão nos assistindo para essa questão da mensalidade escolar, tá? E ainda se tratando dessa parte escolar, vale o registro aí daquelas mães, dos pais que tinham ou têm a criança lá no berçário, que tem lá no hotelzinho, né? Porque aí vejam que não tem como repor essa aula depois. Até porque na educação infantil você não tem um mínimo de carga horária obrigatório, como é lá no ensino fundamental, como é no ensino superior, né? Então aqui a proposta é de que, de fato, as escolas deixem de cobrar nesse período, né? A não ser que façam um compromisso com os pais, e isso seria importante, que tinha que ser por escrito, no sentido de você paga para que eu possa manter o professor, né? Mas voltando às aulas, todo esse período que você pagou sem ter prestação de serviço será subsidiado o período posterior, né? Se for feito por escrito, tudo bem, né? Não pode ter, nesse caso, uma cobrança de multa, por exemplo, do pai que queira cancelar o contrato. É um direito dele, de nesse momento, vendo que não tem prestação de serviço e querendo cancelar o contrato, que cancele, sem pagamento de multa por descumprimento contratual, até porque vejam que ninguém tem culpa da pandemia, né? Então, nesse caso, nem o pai pode culpar a escola de não dar aula presencial, porque ela está impedida por força de lei, né, por força do vírus, e nem aí a escola pode cobrar uma multa do pai porque quer cancelar o contrato. Então, vejam que aí não há que ninguém ser responsabilizado, né, por esse cancelamento das aulas. Então, é extremamente importante que haja esse bom senso das partes, né, nesse tipo de contrato, até porque eu penso que, e a gente tem dito muito isso, esse momento não é de lucrar, né? Esse momento é de sobreviver, sejam as empresas no mercado de consumo, sejam os consumidores. Então, é muito importante a negociação, num primeiro momento, acima de qualquer legislação, né? Que as partes possam realmente conversar com aquilo que é melhor. Um berçário é muito melhor eu, agora, aceitar a suspensão desse aluno, né, do pagamento dele, fidelizar esse pai para que, a hora que volte ao normal, eu tenha o filho de volta, do que eu criar um problema e, quando voltar ao normal, a primeira coisa que ele vai querer fazer é tirar o filho da escola. Então, é muito importante o bom senso nesse período para que a gente possa ter essa manutenção, essa fidelidade dos consumidores. Infelizmente, doutora Gisela, a gente já teve até uma live discutindo essa questão dos contratos educacionais com o doutor Rogério Safadense e o doutor Carlos Rafael. E depois dessa live, acho que foi faz uns 3 semanas, tal, a gente já teve algumas mudanças. O que a gente continua vendo na prática? Os proprietários, os gestores dessas escolas, dessas instituições, eles não estão sabendo conduzir negociação. Então, tem várias escolas, pequeno porte, as escolinhas, esses hotelzinhos, que estão fechando. Por quê? Porque faltou um raciocínio de buscar uma negociação com esses pais para tentar manter o mínimo agora. Então, vai fechar as portas. Então, é aquela situação. Será que não faltou um pouquinho de fazer o que eu posso fazer agora para viabilizar, para não encerrar de uma vez, para depois eu ter esse aluno de volta? E as faculdades também, nós estamos vendo agora, encerrou um semestre, iniciando o outro, vai chover
de questões relativas a essa situação das faculdades, porque todas as instituições privadas aqui, sem exceção, está fazendo um enxugamento, turmas sendo unidas, então vai ficar um semestre só, né? Já que a aula é online, então tudo bem, pode ser, pode juntar uma turma de 200, porque não vai ter 200 online, né? Para assistir a videoaula, e os contratos dos professores sendo, obviamente, carga horária reduzida, professores sendo efetivamente demitidos, outros pedindo demissão, porque não vão ficar na instituição dentro da situação que está, né, dentro disso, ou seja, cursos, vamos pegar não só de direito, mas cursos de modo geral, que a tendência é perder a qualidade, por conta de uma má gestão nesse período de pandemia. Então, além da situação em si, do valor da mensalidade, eu vejo nessa situação a questão da qualidade da prestação do serviço. Perfeito. Que depois é um direito inegável para esse aluno está pleiteando uma mudança. Porque, na verdade, não está fazendo aquela redução para eles, e, ao mesmo tempo, há uma redução da qualidade, ou seja, está diminuindo mais ainda, fora já não está tendo custo de energia elétrica, que reduziu, de água, enfim. Então, vai ter muitas questões relativas a isso agora, doutora Gisela. O que a senhora fala sobre isso? O que a senhora viu? Que eu sei que tem alguns alunos aqui assistindo e vão estar depois, né? Qual é o conselho, principalmente para esses estudantes que estão iniciando o semestre agora? E que vão perceber... Vejam, a dica né? Eu penso que, como eu falei, existe uma planilha de custo para esse ano letivo, que por força da Lei 9.089, lá de 99, nós temos aí a lei que trata das mensalidades escolares, que é exatamente a que estabelece a obrigação dessa planilha. Então, para criar o custo da mensalidade desse semestre, teve que se obedecer. Então, essa planilha a escola tem que ter, a universidade tem que ter, né? E essa redução do custo, ela pode ser exigida neste ano e tem como se comprovar. Então, o PROCON é um órgão competente para você poder exigir o valor correto que pode ser cobrado nesse período. Então, entre sim com o seu pedido via administrativa, exigindo, primeiro você pede direto na universidade, da planilha de custo do ano passado e desse ano. Se for negada para você, utilize do PROCON, e utilize também, como foi falado, lá no ano anterior, o plano de ensino para o semestre, o primeiro semestre desse ano, ele foi anexado aí pela instituição de ensino aos órgãos da educação. Esse plano de ensino tem lá e você tem condições de ver o plano de ensino que efetivamente está sendo executado nesse período de pandemia. São direitos aí de informação que o consumidor tem e fazendo o comparativo é o mecanismo aí que nós temos para poder avaliar se está pagando corretamente ou não. E aí, por isso que eu disse daquela prerrogativa, se eu falar, tá, eu vou fazer tudo isso, mas vai demorar, quando terminar de analisar isso, já acabou o semestre e eu estou devendo lá um montão, né? Vejam, esse desconto em todos os órgãos de defesa do consumidor que está sendo analisado, o desconto geralmente ele está dentro dessa média de 30%, 40% de abatimento, que é o que está sendo comprovado, não só aqui em Mato Grosso, mas de outros colegas de PROCON que eu tenho acompanhado, quando se analisa a planilha, esse desconto está mais ou menos nesse percentual. Como cada caso é um caso, né? Então vejam que o desconto que hoje a lei dá aqui de Mato Grosso, que não é o desconto, perdão, que é a suspensão de 30%, eu, estudante, hoje eu faria isso. Eu pediria o desconto, esse abatimento de 30%, que é a suspensão, para eu dar conta de pagar o boleto e, ao mesmo tempo, faria a reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor para se apurar do real desconto. Se lá na frente apurar que é 30%, eu já estou pagando 30%, eu vou pedir simplesmente para não ter que pagar a diferença. Se for maior, eu vou pleitear a diferença e se eventualmente for menos do que isso, aí eu vou pagar da forma que a lei diz. Porque né? Mas o que eu penso... Ficar com medo que vai demorar e não fazer nada é pior, né?
Pior, exatamente. Então, é muito importante essa iniciativa aí do consumidor em fazer esse pedido de abatimento, né? O Júlio Garcia parece estar fazendo uma pergunta aí, né? Não, ele fez só um ok. Ele deu só um ok. Então, embaixo aí, né? Posso solicitar esse desconto a qualquer tempo, tá. né? O desconto, ele pode pedir, sim, Júlio, se você está pagando a mensalidade, né, não teve nenhum abatimento, mas você sabe, por exemplo, que seus professores, alguns foram mandados embora, você sabe aí que teve uma prerrogativa de ter uma redução de 30% do valor das escolas e tudo mais, né, dos professores, a redução. Se teve redução, vale muito a pena, sim, você pedir esse desconto, né? Aí tem algumas instituições estão alegando que o contrato está previsto as aulas semipresenciais. E realmente está, tá? Especificamente uma instituição, não vamos citar nomes, mas aqui de Cuiabá já tem no contrato a previsão das aulas semipresenciais. Isso não é de agora, porque ela já praticava um sistema híbrido, né? Com algumas aulas presenciais e outras aulas online. Então, realmente, tem essa hipótese, sim, né? Então, o que a senhora fala? Tem essa hipótese, sim, mas aí você tem que avaliar exatamente a qualidade. Porque, vejam, a aula semipresencial não quer dizer que a aula que eu antes fazia com 40 alunos, agora eu faço com 300 alunos porque é virtual. Quer dizer, por quê? Porque houve demissão de professores, né? Você tem aí a situação de você ter uma previsão de um plano regular de ensino com uma ementa que tem que ser cumprida, e o que nós estamos verificando muitas vezes nessa pandemia é que não há isso, né? Porque vejam que não é o percentual, né? Porque aula semipresencial significa que parte no semestre ela é virtual e parte é presencial. E vejam que aqui nós estamos tendo 100% online, né? Exatamente. Então, você não está tendo cumprimento de contrato, não. Tá? Nesse ponto, é muito tranquilo observar isso. E essas situações de abatimento de preço, que lá não estavam previstas na planilha, né? Isso é que precisa ser avaliado, né? E aí, se uma instituição de ensino cria uma falsa planilha, porque isso a gente já viu que começou a acontecer, né? Porque antes a energia elétrica era caríssima, então era 30% da conta da escola. Agora a energia elétrica já não é quase nada, entendeu? Então agora o problema é o custo dos professores. Então nós sabemos sim, seja quem é dono de casa, quem tem uma empresa, sabe o impacto de uma conta de energia no seu orçamento doméstico, no orçamento de uma empresa. Você sabe sim o quanto impacta material de limpeza, os funcionários aí que fazem um trabalho extra, o de professor, né? Então, tudo isso é custo, sim, e se isso teve abatimento na universidade, tudo isso tem que vir para a planilha de custo, tá? Então, é extremamente relevante que isso aconteça, porque é a forma mais justa que eu vejo, análise do caso concreto, né? Porque se você tem um desconto linear, por exemplo, como aconteceu em alguns estados, até você poderia ter a situação de que algumas escolas fizeram investimento, né? Coisa que se a escola já é semipresencial, ela não teve que fazer investimento na área de tecnologia, ela já aproveitou o que tinha para poder ministrar a sua aula. Então, não dá nem para alegar que houve aumento aí de despesa, né? Então, isso é extremamente importante para que a gente possa exigir delas um pagamento justo, né? Então, isso é importante. E nessa área da educação, só para a gente poder fazer um comentário aqui também, não é bem educação, mas é aplicação. Senão daqui a pouco vai nos derrubar. Sim, vamos terminar, né? Mas só dizer aí, nós falamos das crianças no quesito hotelzinho e tudo mais, quero falar das vans escolares, né, que também é um serviço que ficou muito prejudicado nesse período, né, e que nós precisamos aí saber que também não dá para exigir cobrança aí do transporte de van, né? Como também as vans não podem cobrar multa desse pai, desse aluno que quis cancelar o contrato por força da pandemia.
Tá? E para não cair a nossa live aí, respondendo a pergunta do José Carlos, quando essa planilha pode ser feita de qual forma? Primeiro, solicite da própria instituição, se possível por um e-mail, por um chat que ela passe para você ter o contato, não sendo feito via PROCON. Tá? Procure o órgão de defesa do consumidor e faça essa solicitação via PROCON, que eles são obrigados a poder apresentar sob pena de multa administrativa. Então, é mais fácil, às vezes, obter via órgão de defesa do consumidor. E outra diquinha, gente, quando vocês fazem essa solicitação via chat, printa a tela. Sempre, qualquer tipo de solicitação, porque depois, se precisar chegar a levar para o PROCON, ir para a Justiça depois, já tem toda a solicitação, porque às vezes faz a solicitação e não tem resposta, né, doutora Gisela? Exatamente. Então, é sempre muito importante isso para que você vá fazendo provas, né? Dos seus direitos aí. Exatamente. É dica de advogado, gente. Isso aí tem que ter. Exatamente. Mas, doutora Dinaíra, a conversa está muito boa, né? A gente ainda teria aí alguns assuntos para poder falar. Nós não falamos aí dos contratos de passagem aérea, né? Que nesse período também tem sido cancelados, eventos e tudo mais. Mas são direitos aí importantes e que, né, podem ser feitos, com certeza, a doutora Ludmila aí, que ainda vai falar, pode explorar um pouco esse assunto, né? Para que a gente tenha aí uma live completa, né? Sobre o direito do consumidor. Tá? Então, quero agradecer muito a você, a todo o grupo da ABA, né, que tem feito esse trabalho brilhante aí, sempre fizeram e agora com destaque se superando nesse período de pandemia, o que é muito bacana, né, e me colocar à disposição aí para em todas as oportunidades nós podermos estar contribuindo um pouquinho aí com o nosso conhecimento, né, com aquilo que a gente gosta de fazer, que é o direito do consumidor. A gente só pode agradecer por ter aceito o nosso convite prontamente, estar aqui numa segunda-feira. Eu sei que já está com N atividades, mas está aqui para esclarecer um pouquinho mais as pessoas. Então, muito obrigada, doutora Gisela, por estar aqui hoje conosco. E nós vamos encerrar essa primeira parte, gente, mas vamos reiniciar com a doutora Ludmila. A doutora Gisela vai continuar nos assistindo. Dependendo das questões, a senhora volta com algumas... se houver necessidade de questionamento, então vai ser uma super live de direito do consumidor hoje aqui, na Comissão de Processo Civil ABA Cuiabá. A gente está em 2 momentos. Então, nós vamos encerrar, mas não acabou, tá? Muito obrigada, doutora Gisela. Obrigada a todos e vamos retornar, tá? Boa noite. Com certeza. Vamos prestigiar agora a doutora Ludmila. Até mais. Até mais. Um abraço. Abraço.